Olá, meus irmãos. Eu fui surpreendido hoje pela manhã sobre um assunto bastante interessante e eu fui fazer uma investigação acerca deste assunto e, para minha surpresa, ele está muito mais em voga do que eu imaginava que estivesse. E do que se trata então? Sobre os bolaines. Você já ouviu falar sobre os bolaines? O que significa os bolaines? Bolaines são bolsões de água doce que são formados às margens ali do Mar Morto em Israel. Acontece que esses bolsões de água doce que são formados por um fenômeno natural, as águas que descem do norte e vão fazendo aquelas infiltrações pela própria crosta terrestre, pelas montanhas, e vão formando esses bolsões ali na parte mais baixa da terra, né, no nível do Mar Morto, e esses bolsões vão sendo formados a partir de erosões naturais do próprio terreno frágil que é aquela região ali. Mas o que acontece é que alguns pregadores cristãos, alguns pregadores sensacionalistas têm usado esse fenômeno natural para dar um ar de cumprimento de profecias do Velho Testamento. Então, alguns vídeos estão rodando por aí no YouTube e outros estão já se multiplicando via WhatsApp e tem causado uma certa celeuma, uma certa dificuldade, uma certa discussão em cima desse assunto. Eu então fui fazer uma investigação, fazer até mesmo uma comparação entre alguns vídeos e outros, e para minha surpresa, esse assunto já está muito mais debatido do que eu estava imaginando. Então, alguns vídeos já foram produzidos para contestar, até de maneira natural, de maneira científica, a partir da geologia, de que esse fenômeno dos bolanes, da formação desses bolanes, na verdade, é um fenômeno natural que acontece em várias partes, não só de Israel, ali nas margens do Mar Morto, mas em outros lugares do mundo também. Então, qual é o problema? O problema é que alguns pastores sensacionalistas estão utilizando a formação desses bolanes, desses bolsões de água doce, para fazer um link entre as profecias de Ezequiel e as profecias de Zacarias e dar então um ar de que o Senhor Jesus está às portas. Então eu fui fazer uma investigação e muitos outros estudiosos, muitos outros pregadores, pastores cristãos e não cristãos estão também investigando esse fenômeno, e a conclusão é de que, na verdade, esses bolsões, essas crateras, elas são formadas a partir de um fenômeno geológico natural, tranquilo, sem nenhum cumprimento das escrituras sagradas. Até porque, quando a gente faz uma análise exegética e hermenêutica do texto de Ezequiel e do texto de Zacarias, com relação a um fenômeno que vai ocorrer no futuro com a volta do Senhor Jesus, na verdade, é só depois da volta do Senhor Jesus é que de fato vai ser restaurada toda aquela região ali, e rios de água viva vão de fato correr a partir de Jerusalém, abastecendo o Mar Morto e trazendo cura para o Mar Morto, trazendo vida para o Mar Morto, e também vai levar vai levar água boa, água potável, água cristalina, que também vai abastecer o mar Mediterrâneo. Mas isso só vai acontecer depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses vídeos que estão rodando por aí e falando sobre esses fenômenos dos bolanes para sinalizar
a proximidade da volta do Senhor Jesus, isso é falso, isso é mentiroso, isso é uma heresia. Portanto, não acredite nisso, não dê nenhuma credibilidade a esse tipo de pregação, a esse tipo de declaração, a esse tipo de postagem. Nós temos muitas outras evidências, muitos outros sinais descritos pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 23, bem como Paulo escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, também em 1 Pedro, falando sobre a volta do Senhor Jesus e os sinais que precederão e os sinais que hão de acompanhar a volta gloriosa do Senhor Jesus. E nesses sinais descritos por Cristo, por Paulo, por Pedro, os bolsões de água doce, que hoje denominados como bolanes, eles não fazem parte dessa relação, eles não fazem parte desta lista de sinais que precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam criteriosos, sejam sábios para ouvir determinados pregadores, ver determinados vídeos, ouvir determinadas declarações e você analisar isso com muito critério e principalmente com as regras da boa interpretação das Escrituras Sagradas, como a boa exegese e a boa hermenêutica bíblica. Então, sejam criteriosos, estejam sempre atentos àquilo que o apóstolo Paulo disse. Ouça tudo, retenha aquilo que é bom e aquilo que é fiel às Escrituras Sagradas. Portanto, vejam sempre assim, com um olhar sempre crítico. Avalie tudo, julgue todas as coisas e retenha apenas aquilo que é fiel. Obrigado.